Você já se questionou como ocorreu a escravidão no Brasil colonial? Será que era puramente em busca de mão de obras que africanos foram escravizados ou será que tinha uma questão econômica envolvida? Como será que os portugueses ou os outras pessoas que estavam promovendo a escravidão negra dentro das colônias legitimaram esse tipo de atrocidade? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer todas essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme 12 anos de escravidão. Vamos lá? Bom, pessoal, se vocês repararem, eu dei uma reformulada no canal. O conteúdo de Brasil, anteriormente, era feito através de mapas mentais, de fichinhas para ajudar no estudo. Mas eu observei que vocês preferem que eu apareça aqui e dando mais dicas de filmes. Então, a história do Brasil vai ser agora igual à história geral. Então, eu vou sempre estar dando dicas de filme e complementando com conteúdo, tá? O conteúdo que eu já gravei, eu vou deixar aqui salvo para vocês irem acompanhando. E em um futuro, eu dou uma reformulada neles, trazendo mais indicações de filmes e tudo mais, tá bom? Se você quiser assisti-los para ajudar no entendimento do conteúdo que eu vou abordar aqui hoje, é só você ir na descrição do vídeo que lá vai estar o link de todos os vídeos de Brasil colonial. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar aqui o assunto, é só clicar no cardzinho na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist que fala sobre Brasil Colônia. Lembrando que todos esses vídeos trazem informações interessantes e importantes que ajudarão no entendimento melhor do conteúdo, no entendimento completo do conteúdo, tá bom? Bom, a gente vai entrar num assunto bem delicado, bem triste para nossa história. É um assunto que aborda a ferida de muitas pessoas, né? Então a gente vai tomar muito cuidado com tudo que a gente for abordar aqui, tá? Mas é um assunto que a gente tem que trabalhar, é um assunto que a gente tem que abordar porque isso cai sim nos vestibulares, isso cai sim nas provas. E outra, estudar o passado é a gente aprender com os erros dos nossos antepassados e não cometê-los novamente, não é mesmo? Bom, a escravidão ocorreu em toda a América, tá? América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Ela teve suas motivações em questões econômicas. Isso é muito importante a gente lembrar. Não era só a busca por uma mão de obra, né? Tinha também as questões econômicas, porque a escravidão de africanos está muito relacionado ao comércio. Houve um comércio, um tráfico que gerava muito lucro para diversas partes, tá bom? Por isso que ela está muito relacionada a questões econômicas, além de fornecer uma mão de obra que não tinha custos de pagar salário, né, para essas pessoas, né? Então, tudo isso movimenta a economia, tá? Sempre houve escravidão, isso aí a gente tem que saber. Existiu escravidão na Grécia Antiga, existiu escravidão em Roma, na Idade Média, tudo. Só que nesses períodos, a escravidão era por perda de conflitos. Então, tinha uma guerra, os gregos ganhavam perante aos troianos, por exemplo. Os troianos viravam escravos dos gregos, tá? Então, sempre houve guerras. A diferença de africanos escravizados é que foram tirados deles o direito de seguir a sua cultura, seus costumes. Eles foram impostos a uma nova cultura, eles tinham que seguir essa nova cultura, além das atrocidades que aconteciam a essas pessoas. Na Grécia, os escravos gregos, por exemplo, não sofriam tanto quanto os escravos negros, tá? Então, é diferente essa escravidão. Não tô dizendo que a escravidão na Grécia é melhor do que a escravidão dos africanos, tá? Não, escravidão é ruim em qualquer período da história. Só que há a diferença entre esses modelos escravagistas, tá bom? Outro ponto importante também é que os africanos escravizados, eles não perdiam um conflito e se tornavam escravizados, né? Eles eram retirados mesmo ali da cultura deles, do lugar que eles moravam, à força, com brutalidade e eram comercializados, tá? Então é bem diferente do que ocorria ali na Grécia Antiga, em Roma, na Idade Média e tudo mais, ok? Bom, para que isso fosse legitimado, houve a interferência da igreja. E a gente vai adentrar nesse assunto que é bem delicado também, porque é bem antagônico, né? A gente falar que a igreja legitimou o processo de escravidão dos africanos, tá? Mas aconteceu, a igreja legitima esse tipo de escravidão, tá? A gente vai pegar o filme 12 anos de escravidão
embora ele não retrate a escravidão aqui no Brasil, ele retrata uma escravidão lá nos Estados Unidos, que é totalmente da escravidão que ocorria aqui no Brasil, ele traz alguns elementos, algumas cenas que remetem a esse processo que ocorria aqui no Brasil, tá bom? Vou retomar, ele não retrata a escravidão do Brasil, ele é muito diferente do que é a escravidão aqui no Brasil. A escravidão norte-americana é muito diferente do que acontecia aqui no Brasil, mas tem alguns elementos, algumas cenas que dá pra gente ilustrar aí como era a escravidão aqui no Brasil, tá? Bom, tem uma cena em que tem um pastor lá pregando e ele reforça a ideia de que os africanos escravizados ali, eles não podem se rebelar contra o seu dono, ou eles não podem deixar de trabalhar, porque era uma ação divina, né? Era bem esse discurso que os padres utilizavam ali para meio que evitar rebeliões, já que a população escrava era muito grande, né? Então era esse discurso que eles utilizavam. Mas tem características mais profundas que a gente vai entender melhor porque que a igreja legitima essa escravidão, tá? Essas cenas onde tem um pastor reforçando a ideia de que os africanos escravizados têm que trabalhar para o seu dono porque é uma ação divina, mostra um cenário onde prevalece a religião protestante, já que é essa religião que rege ali os Estados Unidos da América, tá? No cenário brasileiro, existe uma sociedade católica e escravagista, tá? No período colonial e depois do período imperial. Então, a sociedade se molda nisso, né? Eles são católicos e escravagistas, tá? E a gente vai entender melhor isso aí. Nessa sociedade onde prevalece o catolicismo, né? Onde é uma sociedade católica e escravagista, há uma naturalização das hierarquias sociais e também das desigualdades. Como isso, né? Vamos entender isso melhor. Bom, imagina, é normal nessa sociedade um homem, um senhor de posses, ser dono de uma dezena de pessoas, ser dono de outras pessoas, né? Imagina você ter a posse sobre uma pessoa, você ser dono, poder decidir o que você bem entender com relação à vida dessa pessoa. Era mais ou menos isso. O estranho era você não ter posse, né? Um cara de posses, um cara rico, não ter escravo. Esse era o estranho. O natural era um cara, um sujeito que tivesse posses, poder econômico, ser dono de outras pessoas. No caso, africanos escravizados, tá bom? Acreditavam que essa hierarquia era uma providência divina. Então era um discurso da igreja. Deus quis dessa forma, então vai ser assim. Então há esse discurso muito grande dentro da sociedade e por isso que há uma naturalização disso, tá? Então só funciona aqui na colônia brasileira, a escravidão porque há um discurso muito forte naturalizando as hierarquias, legitimada pela igreja, dizendo que é uma providência divina e por isso que as coisas são do jeito que são, tá? Isso remete, né, às 3 ordens medievais, né? Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, onde há 3 ordens medievais, né? 3 componentes medievais, que é a camada do clero, da nobreza e do povo. A igreja tem o domínio de ditar as normas da sociedade. Os nobres seriam as pessoas com poder aquisitivo e o povo é aqueles que estão ali sob domínio dessas pessoas que têm um poder aquisitivo, tá bom? Esse modelo tem por objetivo expandir a fé católica, tá? E por isso não fica restrito na Europa, por isso que sai da Europa e vai para as colônias, tá bom? Essa ideia, né? Antigamente, a anterior ao descobrimento da América ficou restrito ali na Europa e depois expandiu para fora dela, tá? Por que você fala assim, expandir a fé católica? Porque quando você tira um africano da sua religião, da sua cultura, dos seus costumes, você impõe ele a um novo costume, né? Quando você escraviza essa pessoa. E aí você faz com que esse sujeito se converta, né? A uma conversão obrigatória desse sujeito à fé católica. E aí aumenta os seguidores da fé católica, tá? E como havia muitas pessoas sendo convertidas obrigatoriamente, né? Os religiosos, o clérigo, deu um jeito de dar privilégios àqueles que eram católicos de nascimento, tá? Eram chamada a limpeza de sangue, tá? Esses privilégios que eram cedidos a quem tinha nascido católico já, tá? Dessa maneira, judeus, mouros e ciganos
tinham algumas restrições ali na sociedade. Eles não podiam fazer tudo como aqueles católicos que eram de nascimento, tá? Podiam casar só entre si, tinha umas regras desse jeito que eu não vou me aprofundar, mas quem quiser pesquisar eu posso deixar dicas aí. Deixa nos comentários se vocês quiserem mais dicas para entender melhor isso, tá? Lembrando que neste período, quem determinava os rumos da sociedade era a igreja. A igreja que estava ali determinando o que era moral, o que era imoral, o que devia acontecer dentro da sociedade. A igreja ainda tem um poder muito grande na sociedade neste período, né? Ela dita tudo o que acontece na sociedade. As pessoas se consultam com o clérigo antes de tomar qualquer decisão. Então, o poder da igreja é muito grande na sociedade. Então, essa determinação de restrições afeta muito as pessoas. E as pessoas seguem piamente o que o clérigo está dizendo, tá? É dessa forma que a igreja consegue reduzir os africanos a condições de escravizados, né? Você segue esse tipo de religião, então para você entrar no reino dos céus, você tem que passar por esse momento de escravidão, porque assim você vai atingir o reino dos céus. Era mais ou menos esse o discurso, tá bom? E aí eles acreditavam, né? Eles alegavam, eles disseminavam o discurso de que estavam conquistando almas para a fé católica. Dessa maneira que eles legitimavam a escravidão dentro da colônia, não só da colônia brasileira, mas de todas as colônias onde prevalecia a fé católica, tá bom? E por não serem católicos, que eles sofriam essas restrições, né? Eles eram convertidos, eles sofriam essas restrições, e no caso, as atrocidades que a escravidão acarretava na vida desses sujeitos que estavam sendo submetidos a essa condição, né? Então, por isso que foi legitimada a escravidão por todos os territórios onde prevalecia colônias, não só nas colônias, mas em outras regiões também. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre a escravidão dentro do Brasil colonial. No vídeo de hoje eu usei um texto da Hebe Matos, vou deixar o link dele porque ele tem PDF aí pela internet na descrição do vídeo para vocês estarem consultando caso queira. Vou deixar também o link dos outros vídeos onde eu falo sobre o Brasil colônia e também o trailer do filme 12 anos de escravidão. Lembrando que esse filme retrata um modelo escravagista norte-americano e não brasileiro, mas que ele tem diversos elementos que é muito parecido com o que acontecia aqui no Brasil, tá? A gente vai discutir essa diferença ainda de escravidão norte-americana com a escravidão que ocorria aqui no Brasil mais pra frente. Mas ele é bem interessante pra gente entender algumas coisas, ok? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você vai ajudar a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu tô postando vídeo todos os dias, tá? Lembrando que de segunda e sexta é História Geral, às quartas História do Brasil e terça e quinta eu tô analisando alguma questão do Enem, da FUVEST, de vestibulares anteriores, tá bom? Deixa na descrição do vídeo se vocês querem que eu analise algum tipo de questão, tá bom? E algumas sugestões que serão bem-vindas também. Além disso, tem o meu TikTok, onde eu posto todos os dias vídeos de 60 segundos que vão ajudar no entendimento melhor do conteúdo de história, tá? Ajuda na memorização aí do conteúdo. Tem também o meu Instagram, que é esse @ que está aqui embaixo, onde eu tô postando diversas dicas de filmes, de séries que trazem algum assunto que fazem a gente refletir sobre as questões do mundo, tá bom? Todos os meus contatos, meu TikTok, meu Instagram, meu e-mail, canal aqui do YouTube, meu Twitter, tá tudo na descrição do vídeo, caso vocês queiram ir lá dar uma olhada. Vai lá que tá bem legal o conteúdo, tá bom? Muito obrigada e tchau!